Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje vamos falar sobre paideia, a formação total do homem, né? Então, antes da gente começar, dependendo aí da plataforma em que você tiver, dá uma curtida, dá 5 estrelas, comenta, compartilha. E lembre-se que eu sempre deixo um link na descrição com o material complementar. O link desse episódio vai ser bem especial. Eu acho que vai valer a pena se você ler. Então vamos lá. Antes de falar, né, um pouco sobre o tema, eu queria explicar, né, a formação total do homem. Óbvio, acho que não precisa nem dizer, mas que eu estou falando do homem e da mulher, né, do ser humano. Né? Às vezes as pessoas falam eles e elas, mas quando a gente fala eles já está subentendido elas, né? Enfim, paideia é um conceito muito antigo, né? De formação completa do homem, a formação do homem de uma forma total, corpo, mente, espírito, etc, né? É uma definição ali da Grécia, né? Da Grécia Antiga, lá, da época dos filósofos aí que são tão famosos para nós até hoje, e que muitas vezes se perde nesse mundo contemporâneo, nesse mundo moderno em que cada um tem uma funçãozinha muito especializada. A gente tem uma visão que eu não sei exatamente qual é a origem dela, né? Mas uma visão de que um homem, para ele ser um intelectual, necessariamente ele é um cara fraco, um cara franzino, uma pessoa sem muitos dotes ali, digamos assim, de esportes, de atividade física, né? Um cara meio magrelão. E a gente tem aquela visão do cara fortão, do cara com corpo escultural, que é um cara idiota, né? A gente tem esse estereótipo, né, digamos assim. Então, por que será que a gente tem essas coisas assim, né? Eu não consegui traçar uma origem filosófica, né, nenhum movimento assim. Não sei se isso tem a ver ali com um romantismo, um idealismo, não sei. Mas é fato que a gente cresceu com esse tipo de visão, né? É engraçado porque ontem ou anteontem tava passando aquela novela Pantanal, né? Aí mostrou, tipo, o filho do cara que é peão, um cara meio franzino, assim, aí um cara meio intelectual, tipo, realmente tá passando ainda esse estereótipo, né? Mesmo na novela atualmente. Mas assim, se você é como eu, tem seus 20 e poucos, né? Ou então, quem é mais velho, 30 e poucos, cresceu vendo desenhos e filmes e séries em que aquele cara da equipe de basquete era o cara malvado, era o cara errado, era o cara burro, né? E aquele nerd, pequenininho, fraquinho, sentimental, sensível, era o cara inteligente, né? Sendo que não necessariamente uma coisa exclui a outra, né? Você pode ser uma pessoa doce, pode ser uma pessoa gentil, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa sensível e cuidar do seu corpo, e saber um esporte, e fazer uma arte marcial, e ter um corpo musculoso, né? Você pode equilibrar os dois numa pessoa só. E muitas vezes, cara, eu não sei se você vai concordar comigo, né? Mas a gente tá acostumado com aquele filme lá do Adam Sandler, em que ele se apaixona pela mulher, aí ela é gordinha, mas ele vê ela de uma forma bonita, porque ele vê o interior. Mas a gente tende a achar que as pessoas bonitas, como eu posso dizer, por fora, são feias por dentro. E o contrário também, né? Achar que as pessoas bonitas por dentro são feias por fora, mas não necessariamente. Naquele episódio que eu fiz com o Quinha do Retrato de Dorian Gray, a gente falou, né, que às vezes as crianças muito bonitas, elas se acostumam muito mal e acabam não sendo pessoas tão boas quando ficam velhas, né? Porque meio que já tem tudo ali à disposição. Mas isso não é uma regra. Pode ser que uma pessoa cuide da aparência, seja bonita e seja inteligente, né? Seja gentil. Então,
a gente tem essa cabeça meio compartimentada de achar que não pode ter tudo, não pode ter o corpo, não pode ter a mente desenvolvida ao mesmo tempo, mas dá sim. E esse é o conceito de paideia, né? Na época da Grécia Antiga havia uma preocupação tanto do corpo, quanto dos estudos, né? Quanto da alma, digamos assim, né? Coisas superiores. Então, havia uma preocupação com o desenvolvimento total do ser humano. E essa é uma preocupação que até há pouco tempo existia. Até há pouco tempo as pessoas tinham essa necessidade de cuidar de tudo, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Platão, acho que era o Platão, que o Platão ele tinha esse apelido, né? Que na verdade não era o nome dele, mas ele tinha esse apelido porque ele era largo, ele era grande. Ou seja, ele era forte, né? Era um cara forte. Pô, e você vê que ele é um dos filósofos mais conhecidos atualmente, né? Que mais influenciaram, né, a humanidade ao longo do tempo. E, poxa, ele tinha um cuidado com o corpo, né? Ele fala isso. Acho que na República, agora eu não tenho certeza. Então, ele tinha ali essa preocupação. E a gente vê que antigamente existia mais essa preocupação, existia também uma tendência das pessoas estudarem vários assuntos diferentes, né? Até o Aristóteles, 60-70% do que ele escreveu foi o que seria considerado hoje como biologia, né? Então, ele não era só um filósofo, né? Ele entendia muito mais de outras matérias, inclusive, né? A palavra filósofo é amigo da sabedoria, então dá para ser amigo da sabedoria estudando várias coisas, né? Hoje em dia que a filosofia meio que tem essa conotação de uma matéria acadêmica, né? Por assim dizer. E não realmente um modo de vida, né? Buscando a verdade e tudo mais. E aí, por exemplo, a gente vê que na Idade Média também havia uma preocupação com o corpo, né? Eu não sei porquê, né? Mas o cristianismo, de forma geral, aborda menos o corpo, né, do que algumas religiões orientais, né? O que se fala de alimentação, por exemplo, no cristianismo é mais ali de jejum, abstinência e tal, enquanto que até mesmo em outras religiões ocidentais, como no judaísmo, tem várias prescrições alimentares, né? No islamismo também, né? E, por exemplo, no hinduísmo tem toda aquela questão lá do Ayurveda, né? Que é a alimentação hindu, enfim. Mas no cristianismo as regras são muito mais simples, né? No catolicismo, você não come carne na sexta e jejua ali quando achar prudente, durante a quaresma e tal. Então, realmente, talvez comparado a outras religiões, no cristianismo houvesse uma preocupação menor com o corpo. Porém, a gente vê que na Idade Média, os monges eles tinham uma vida bem ativa, eles trabalhavam com agricultura, com colheita, plantio, né? E por aí vai. E aquele livro lá do Thomas Woods, que é o Igreja Católica Construtora da Civilização, ele mostra que os monges foram responsáveis por várias invenções importantes na agricultura, lá na Idade Média. Então é bem interessante a gente ver esse outro lado. Por quê? Porque isso mostra que realmente havia uma preocupação com a atividade física, né? Eles não ficavam reclusos ali para sempre. Eles tinham atividades, né? Atividades também de oração, sim, mas também ali de trabalho, né? De esforço físico e tudo mais, né? E aí você vê ali na Renascença, digamos assim, o Leonardo da Vinci, por exemplo, ele estudava arquitetura, né? Ele tinha um conhecimento ali de engenharia, criava algumas maravilhas da engenharia aí. E ele tinha a preocupação com a anatomia humana, né? Com o estudo do corpo, dos músculos, dos ossos, né? Eu não saberia dizer se ele se preocupava com o corpo, né? Digamos assim, de fazer exercício e tal. Se alguém até tiver essa informação, pode me falar que vai ser interessante saber.
se você estiver no YouTube, né, pode até comentar. Mas havia, pelo menos, um interesse em entender o corpo, né? E hoje em dia, depois ali, não sei se isso já era presente ali no iluminismo e nas fases que vieram depois, mas veio essa divisão de corpo, né, e alma, digamos assim, corpo e espírito, sei lá. E aí as pessoas veem essa coisa, tem até aquele meme, né, que é um cara fortão com uma cabecinha pequena perguntando para um outro cara que tem um corpo pequeno e a cabeça grande, né? Ele pergunta assim: onde você malha? Aí o cara com o cabeção: na biblioteca. Sabe? É aquele estereótipo mais besta assim que existe, né? E que eu acho que é importante a gente tirar da nossa cabeça. Porque se você está seguindo aqui o podcast do Vitor, você tem interesse por estudos, né? Sei lá, por história, por literatura, por filosofia. E talvez você ache que o exercício ele tem um local secundário na vida. Eu até te convido então a conhecer o livro O Segredo dos Grandes Artistas, né? Que ele mostra a rotina de escritores, de filósofos, de várias pessoas assim. E ele mostra que várias pessoas faziam caminhadas, várias pessoas faziam exercícios, dança, né? Para conseguir se manter ativos. Então, não ignore o poder que uma atividade física tem na sua vida. Não ignore a capacidade que existe ali de realmente você ter uma arte marcial, um esporte, né? Uma academia, que aquilo vai te fazer muito bem. Você vai passar a cuidar do corpo, vai passar a se sentir melhor, vai passar até a ser uma pessoa melhor. Você vai se sentir melhor com o seu corpo, vai se sentir mais confiante. Por causa disso você vai tratar os outros melhor. E aí você vai ter relações melhores. Então, não ignore a parte corporal da sua vida. Porque, né, o próprio cristianismo diz, né, que nós somos corpo e alma, né? Então nós temos a imortalidade da alma e a ressurreição dos corpos, né? Tem essa dualidade, digamos assim, que tem no cristianismo, né? Tem o corpo e a alma. Então, cuidado, né? Não ache que você deve ficar ali e ignorar a parte corporal, porque ela é uma dupla, né? Se você valorizar apenas o espírito, né, a alma, sei lá, você vai estar numa espécie de gnosticismo, né? Que é aquela doutrina meio que foi considerada uma heresia, né? Que cuidava só da alma e odiava o corpo, né? Odiava tudo que é material. A gente não deve odiar o que é material, deve colocar no seu devido lugar, né? Cuidando ali, mas também sem ter uma devoção, digamos assim, né? Então é importante, inclusive, eu espero não falar nada incorreto agora, né? Mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu sei, o intestino é nosso segundo cérebro, né? Tanto que existe lá o eixo cérebro-intestino. Então o intestino bem cuidado, né? Através da alimentação, de hábitos saudáveis, né? Ou seja, esse cuidado com o corpo, ele ajuda você a se manter mais inteligente, porque seu intestino vai tá em dia, vai estar direitinho, e você vai conseguir pensar melhor por causa dessa conexão, né? Eixo cérebro-intestino. Então, pensa nisso, né, cara? Você cuidar do seu corpo, você vai conseguir ficar mais inteligente, você cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. Não ignore isso, porque muitas vezes a pessoa fala assim, né? Pô, Vitor, eu tô estudando pro Enem, não consigo. Tô estudando para concurso tantas horas por dia e não foco tanto. Cara, bota meia horinha ali de caminhada, uma horinha ali de academia. Os resultados vão ser surpreendentes. Você vai ver. Tenho certeza que vai ser um negócio assim... Vai, sei lá, duplicar, triplicar os seus resultados. Tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do episódio. Lembra que tem um material de apoio ali para você na descrição. E curte, comenta, dá 5 estrelas, compartilha. Manda lá para alguém que você acha que precisa ouvir isso. De repente a pessoa estuda muito, mas fala que esporte é para quem é idiota. Manda isso para uma pessoa que
acha essa coisa e tem essa impressão negativa, né? E inclusive, se eu posso dar uma sugestão, faça jiu-jitsu, cara, porque é uma luta muito estratégica e te ajuda contra oponentes maiores. Então, muito obrigado e até a próxima.